Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui de novo, participando desse estudo de cosmovisão. Então hoje nós vamos dar início à nossa quinta aula. Essa é a última aula que nós teremos aí de teorias de cosmovisão. A partir da próxima aula a gente já começa propriamente no estudo da cosmovisão, começando, claro, pela cosmovisão cristã. A gente vai começar aí com a questão de narrativas já da cosmovisão cristã, metanarrativa, adentrar aí, responder as perguntas básicas de cosmovisão, e depois que a gente estudar aí algumas aulas do cristianismo, nós vamos partir aí para cosmovisões comparadas. E depois teremos outros assuntos ainda além desses. Mas então vamos dar início aí à nossa quinta aula. Bom, então nessa quinta aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver basicamente um tema tratado aí por Ronald Nash na sua obra Cosmovisões em Conflito, em que ele trata um pouco sobre os testes de escolha de uma cosmovisão. A partir do momento que nós já passamos a etapa de que nós temos que ser conscientes da nossa cosmovisão, bem como das cosmovisões que nos cercam, é importante também que essa cosmovisão faça sentido e que você consiga viver de modo consistente e de modo harmônico com sua cosmovisão. E a gente vai ver como que isso não só é possível no cristianismo, como o cristianismo é a única cosmovisão que proporciona essa harmonia e essa consistência como um todo, certo? Então, vamos lá. A gente vai ver então como que nós escolhemos a nossa cosmovisão. A primeira dica que eu dou aqui para vocês é exatamente, a gente já falou sobre essa obra aqui, é uma obra pequenininha, é um livreto, na verdade, mas é um livreto muito valioso, do Van Til, Porque Creio em Deus, que ele fala, na verdade, esse livro, ele se desenrola basicamente em Van Til, conversando com uma pessoa, e ele vai apresentando ali os argumentos de por que ele crê em Deus e como que ele enxerga Deus no universo, como que é possível ele vê que o universo transparece e evidencia a existência de Deus. E ele dá algumas dicas, não de modo pontual, mas a partir do momento em que você percebe como que Van Til se relaciona no diálogo e como que Van Til se relaciona ali com o seu leitor, você percebe algumas dicas. Então, como que você escolheria uma cosmovisão e como que você conversa com outras cosmovisões? Em primeiro lugar, Van Til deixa de lado todo orgulho. Então, por mais que você tenha convicção de sua cosmovisão, se você quer alcançar alguém, se você quer conversar com alguém a respeito de uma cosmovisão, você tem que primeiro exatamente entender qual aquela cosmovisão, consciente ou inconsciente, aquela pessoa que está ali no seu diálogo possui. Francis Schaeffer, ele fala bastante disso, como para ele, exatamente todo o trabalho de evangelização começa exatamente daí. É imprescindível um trabalho de evangelização, para um trabalho de evangelização, que se conheça a cosmovisão, digamos assim, do alvo daquele trabalho. Então ele fala exatamente isso. A partir do momento que você compreende quais são os pressupostos filosóficos, a partir do momento que você compreende qual é a cosmovisão daquela pessoa, daquele seu parceiro ali de conversa, você já tem ali grande parte do trabalho realizado, porque você para de discutir questões pormenores, você deixa de discutir, digamos assim, as consequências e você passa a discutir as causas. Então a primeira coisa é exatamente essa: esqueça o seu orgulho e conheça as cosmovisões das pessoas que estão ali conversando com você. Uma outra questão também que Van Til traz pra gente é: não abra mão da Bíblia. Muitas vezes nós vemos aí cristãos que entram em discussões e caem no engodo de falar o seguinte: não, vamos partir aqui do pressuposto que a Bíblia ela faz parte do seu arcabouço religioso e de que ela não traz ali argumentos reais ou argumentos científicos para essa nossa conversa. A partir do momento em que você faz isso, você abre mão dali da maior arma que você tem, você abre mão da maior ferramenta que você tem, você abre mão ali do seu mapa de cosmovisão, que é exatamente a Bíblia. Então Van Til ensina de modo muito claro de que nós, em nossos debates, em nossas conversas, no nosso dia a dia, nós nunca devemos abrir mão do que a Bíblia traz. A Bíblia, ela é inerrante, a Bíblia, ela é suficiente, Então, assim, a Bíblia, ela traz todo o conhecimento que nós precisamos ter a respeito de qualquer assunto. Lógico, ela não é um manual de passo a passo a respeito de qualquer coisa, mas é isso que Van Til fala, mas ele fala que toda forma de se pensar, de que todo pressuposto de qualquer pensamento está contido ali na Bíblia. Então, Van Til, ele continua trazendo essa questão. E confie sempre em Deus, Então, a gente vê isso, já falei aqui sobre esse exemplo, mas Paulo, por exemplo, no Aerópago, volto sempre a essa cena, a gente vê isso muito claro. Paulo ali, confiando, trazendo ali para discutir ali com os estoicos, com os epicureus, ele traz ali
ali o que estava nas escrituras, mas ele conhecia as cosmovisões daquelas pessoas, ele sabia quais eram os pressupostos filosóficos e, antes de tudo, ele confiava em Deus. Deus era exatamente, o Espírito é quem traz o homem ao convencimento, né? Então, essa obra de Van Til, ele argumenta ali várias questões, ele traz um ponto muito interessante também que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é exatamente sobre o condicionamento, né? A gente vai um pouco mais adiante dessa mesma aula, a gente vai conversar um pouco sobre o condicionamento, e Van Til traz que não existe qualquer homem livre de qualquer tipo de condicionamento. Muitas vezes a gente escuta, você é cristão porque você foi condicionado a tanto, você nasceu num lar cristão, ou seus pais assim são, seus amigos, eles te condicionaram a isso, né? Ou então, você tá no Islã porque, na verdade, aquilo dali você foi condicionado a isso. Você, na verdade, segue a religião, né? Você é mórmon porque a sua família era e você foi condicionado a isso. Então, isso entra bastante nesse aspecto de religião, né? E aí, Van Til, ele vai apresentar como que não existe, na verdade, a ausência de condicionamento, né? Seja em qualquer também fase de nossas vidas, né? Isso é bem interessante e bem legal, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, mas deixo aqui essa obra, uma obra muito valiosa, e peço que vocês estudem, tá? Vocês já acham ela daí em PDF, que ela já caiu em domínio público, né? Então é tranquilo de se achar, e uma obra que vale muito a pena em relação a essa questão de escolhas de cosmovisão. Inclusive, aqui embaixo está o link aonde você pode encontrar essa obra em PDF. Bom, vamos entrar então propriamente no assunto aí de nossa quinta aula. Como eu falei para vocês, vamos aí para os testes de uma cosmovisão, né? Ronald Nash trata muito bem sobre esse tema em sua obra Cosmovisões em Conflito. E ele separa basicamente 3 tipos de teste. O teste da razão, o teste da experiência e o teste da prática, sendo que ele enfatiza bastante o teste da razão, né? Então, basicamente, a nossa aula vai ser fundamentada nessa obra de Ronald Nash. Eu começo, então, com o alerta de Nancy Pearcey, que ela fala o seguinte em relação à razão. Não há sistema de pensamento que seja produto puramente da razão, pois esta não é um repositório de verdades infalíveis e autônomas do ponto de vista religioso, como Descartes e outros racionalistas pensavam. Trata-se de capacidade humana, a habilidade de argumentar partindo de premissas. A questão importante é o que aceitamos como premissas básicas, pois são elas que moldam tudo o que vem depois. Bom, então a gente tem que entender razão não simplesmente de um modo estritamente lógico. Então, Nancy Pearcey, ela explica pra gente o seguinte, de que embora a razão ela seja fundamental, e é isso que a gente vai ver, né? A gente vai entender como que a razão ela é importante para o cristianismo, certo? A gente escuta muito falar, né, a respeito do misticismo, a respeito de que, na verdade, a razão, a letra, né, mataria ali a fé e tal, e de que nós não devemos racionalizar aquilo que é espiritual. Bom, olha, não é bem assim. Não é esse o método, não é esse o meio de se entender o cristianismo, o evangelho, que a própria Bíblia nos ensina, né? Então, a razão, ela é essencial para o nosso correto entendimento a respeito do cristianismo. Temos que pensar aqui, né, de que nós não entendemos para crer, mas que nós cremos para entender. Exatamente dentro de uma crença eu sigo aprendendo, eu sigo crescendo em conhecimento a cada dia. E Nancy Pearcey fala o seguinte, olha, a razão ela é muito importante, mas às vezes a gente deve pensar que a razão por si só, ela sendo pura, desprendida de qualquer pressuposto filosófico, ela é uma ilusão. E isso, dentro da filosofia moderna, é uma verdade, né? Antigamente, quando eu tinha lá a questão, desde a filosofia socrática, onde eu venho, onde eu deixo ali na primeira etapa, na primeira fase, digamos assim, da filosofia, onde o estudo principal era o cosmos, o estudo principal era o universo, e depois, ali com Sócrates, isso passa a ser o homem, né? Então eu tenho ali uma valorização muito grande da razão, por ser exatamente o elemento que distingue o homem de todo o resto que existe no nosso mundo, né? Então a razão passa a ter uma importância muito grande, mas essa ideia romântica de razão, como ela sendo absoluta, isso há muito tempo foi deixado para trás. E a razão, ela opera, mas ela opera dentro de um pressuposto filosófico, né? Então isso que Nancy Pearcey chama a nossa atenção dentro dessa fala. Lógico, a questão dos princípios da lógica e da razão, eles continuam plenamente válidos, né? Então, eu posso falar que A não é B e não posso falar
falar que A é B. Essas afirmações, elas são mutuamente excludentes. Eu não posso falar que A é B e não B no mesmo tempo e no mesmo sentido, né? Então isso daí, por exemplo, vai ganhar muito espaço com o Tomás de Aquino mais pra frente, quando ele vai explicar a questão das potências e tal, mas eu não vou entrar muito nessa questão aqui de lógica, né? Então a verdade que Nancy Pierce está falando ali pra gente, quando ela trata de razão, é de que as razões nem sempre são infalíveis e de que as razões nem sempre são estritamente absolutas. Essas razões, elas são moldadas por premissas básicas. Nós já vimos aqui no início do nosso curso como que essas premissas básicas estão em nosso coração. Qual é a importância da centralidade do coração nessa conversa toda aqui de premissa. Então, razão é exatamente essa capacidade argumentativa que o ser humano tem por meio, expressa muitas vezes, logicamente, por meio da linguagem. Bom, por outro lado, o ceticismo também seria algo que muitas vezes é colocado à nossa frente como sendo o ápice da razão, né? Então, muitas vezes, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente com mais detalhes, o cético, ele coloca que, na verdade, ele apenas acredita naquilo que poderia ser cientificamente comprovado, cientificamente dentro do seu próprio contexto, né? Ou seja, na verdade, o cético muitas vezes acredita que ele somente consegue discernir como realidade aquilo que pode ser provado por algum meio, né, científico, ou seja, por algum método, né? Então, na verdade, também, essa questão do ceticismo, se nós formos parar para olhar, também é uma falácia. Por exemplo, Gordon Clark, ele trata o seguinte a respeito do ceticismo. Ele fala: ceticismo é a posição que nada pode ser demonstrado. E como, perguntamos nós, pode-se demonstrar que nada pode ser demonstrado? O cético afirma que nada pode ser conhecido, que a verdade é impossível, pois se nenhuma posição é verdadeira, então, pelo menos uma é. A proposição, a saber, que nenhuma proposição é verdadeira. Se a verdade é impossível, segue-se, portanto, que já a alcançamos. O que ele quer dizer com isso? Se alguém fala que qualquer verdade é impossível, como Nietzsche, por exemplo, nós vimos isso, vamos ver mais detidamente em outras aulas, né? Mas, por exemplo, se fala, não, a verdade ela é impossível, você vira e fala, tudo bem, pelo menos uma verdade você tem que reconhecer, que é exatamente essa que você falou, de que a verdade é impossível. Isso é o que a gente vai ver, que a gente vai estudar um pouco mais pra frente de como que esse pensamento cíclico, ele é ruim para uma cosmovisão. A partir daí a gente vê falhas surgindo em cosmovisões. Ora, se o cético fala que não é possível se conhecer a nada como verdade, ou se eu só reconheço aquilo que eu posso provar por algum método, a partir daí eu já tenho uma falha logo na primeira premissa dessa cosmovisão do ceticismo, né? Ora, se você fala de que nada pode ser demonstrado, como que você chegou a essa conclusão? Então isso que você está falando ou também não é uma verdade, ou é uma afirmação válida. De qualquer um dos dois modos, essa cosmovisão cai por terras. Então, a gente tem que tomar cuidado tanto com essa questão da razão absoluta, como também do ceticismo. É importante também, antes de nós entrarmos aqui propriamente em relação aos testes, nós lembrarmos aquela questão de como que é distorcido, de como que isso não é o correto no âmbito desse estudo, no âmbito de uma correta apropriação de uma cosmovisão, a separação entre o conhecimento religioso e o conhecimento, digamos assim, secular, né? Essa separação, o abismo que muitas vezes nós colocamos entre cristianismo e a vida secular. Carl Henry, ele fala o seguinte: a insistência de um abismo lógico entre as concepções humanas e Deus, como objeto do conhecimento religioso, é erosiva do conhecimento e não pode escapar de uma redução ao ceticismo. Não se pode apelar à onipotência ou graça de Deus com o intuito de compensar a deficiência lógica de conceitos. Aqui, em uma cajadada só, ele bate em dois coelhos, né? Então, o que na verdade Carl Henry vai falar aqui é o seguinte: olha, você simplesmente não pode separar a sua concepção do que é religioso e do que é material. Isso ele fala que deriva, inclusive, do próprio ceticismo. Isso muitas vezes surge na deficiência do homem explicar de um modo racional, de um modo razoável, aquilo que ele enxerga dentro do âmbito espiritual. Por isso que é tão importante nós nos apropriarmos da razão, por isso que é tão importante nós crescermos em conhecimento, por isso que é tão importante nós entendermos o que é a cosmovisão
cristã, para que exatamente nós não caiamos nesse mesmo erro, que nós não incorramos nesse mesmo vício, né, de simplesmente apelar à onipotência ou à graça de Deus todas as vezes que nós não conseguirmos identificar algo que está acontecendo, todas as vezes que nós não conseguirmos explicar algo. Sempre se perguntam, por quê? Nós vamos ver isso, inclusive, na aula de cosmovisão cristã, especificamente. Por que se Deus é tão bom, como que existe o mal? Ao mesmo tempo que ele é tão bom, ele também não é todo poderoso, então ele poderia acabar com o mal. Se ele não consegue acabar com o mal, ou ele quer o mal, ou seja, ele não seria bom, ou então ele não consegue acabar com o mal, ele não seria, então, onipotente. E muitas vezes as pessoas pensam nisso como, por exemplo, isso daí está dentro da onisciência divina, eu não consigo explicar esse tipo de coisa. E o milagre? Como que você explica um milagre? Na verdade, isso está na onipotência divina, eu não consigo explicar um milagre. Como que você pode explicar, então, a questão da salvação, né? Isso está dentro da onipotência divina, eu não consigo explicar a salvação. Então, a gente acaba que muitas vezes, para coisas que nós temos explicações bíblicas a respeito desses assuntos, simplesmente por ignorância, apela-se a algum atributo incomunicável, por exemplo, de Deus, né? Lógico que esses atributos incomunicáveis fazem parte desse cenário. Logicamente, eles caracterizam o que Deus é, mas a causa de tudo não é simplesmente isso. Há explicações por trás de todas essas questões. Doivert, tentando exatamente explicar esse tipo de coisa, ele falava o seguinte: se criou aquilo que ficou chamado, aquilo que foi conhecido como teoria da fronteira. Ele falava, em outras palavras, que aquilo que Deus criou, ou seja, toda a criação de Deus, estaria dentro de uma lógica natural. E de que Deus, por ser o Criador, estaria exatamente longe, ou estaria exatamente fora, digamos assim, do outro lado dessa fronteira. Deus, como Criador, teria criado, inclusive, as lógicas da natureza, os princípios da natureza, as mecânicas da natureza. Mas Deus, por ser o Criador daquilo, como Criador que seria maior do que toda a sua criação. E por isso, então, ele não estaria preso a essas leis da natureza, digamos assim. Aparentemente, esse é um raciocínio inócuo e um raciocínio que faria certo sentido se Doivert, e principalmente os seus seguidores, não levassem isso, inclusive, para o campo da razão e para o campo do pensamento humano, né? Ockham, por exemplo, a gente vê isso nascendo já ali com Ockham. Ele começa a separar, na verdade, ali o que seria possível de se discernir pela razão e o que não seria possível de se discernir pela razão, onde, na verdade, tudo aquilo que seria divino seria impossível do homem discernir pela razão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa lógica aí de Doivert, de como que ele coloca essa divisão, essa fronteira entre as questões naturais e a criação e o próprio Criador, aí sendo Deus. Então, surgem algumas perguntas. Será que nós podemos pensar logicamente, inclusive sobre questões espirituais, principalmente, esse é o enfoque aqui, do lado de cada fronteira, do nosso lado da fronteira? E mais ainda, será que nós não somos capazes de construir nenhum pensamento significativo sobre Deus? Se não for possível pensar logicamente do lado de cá, da fronteira, sobre essas questões espirituais, eu não conseguiria pensar significativamente nada a respeito de Deus. E isso é antibíblico. A revelação deixada por Deus a nós, em sua palavra, nos capacita, nos dá, por meio lógico de seu espírito, mas nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos construir pensamentos significativos a respeito de Deus. Aqui, na verdade, é muito importante. Esse é um raciocínio que surge ali com Ockham, que na verdade a gente vai ver ali também Doivert se apropriar dele, tudo bem que não nessa mesma intensidade, mas os seus seguidores sim se apropriam dessa intensidade, e Plantinga nos chama a atenção sobre esse tema de um modo muito, muito interessante. Ele fala o seguinte: parte de uma preocupação piedosa e louvável com a grandeza de Deus. O que parte disso? Ele fala aquele pensamento de Doivert, certo? O pensamento de Doivert parte de uma preocupação piedosa e louvável com a grandeza, majestade e sacralidade de Deus, mas termina em agnosticismo e incoerência, pois se nenhum dos nossos conceitos se aplica a Deus, não há nada que podemos saber ou verdadeiramente crer dele, nem mesmo que é afirmado nos credos ou revelado nas Escrituras. Essa visão é falta. Qual visão?
da fronteira é fatalmente apanhada num absurdo autorreferencial. Olha que interessante o que Plantinga diz para nós. Ele fala exatamente isso que nós estamos conversando. Olha, se você coloca uma barreira tão grande entre o conhecimento do homem e o conhecimento a respeito do divino, se você coloca essa fronteira no meio, na verdade, não se torna possível conhecer-se nada a respeito de Deus. E isso não é bíblico. Obviamente, nós nunca, nem mesmo na eternidade, conseguiremos entender tudo o que Deus é e tudo o que Ele representa. Mas isso não significa que nós não o entendamos dentro da medida que nós precisamos entender dentro de nossa realidade atual. A razão, ela tem lugar sim dentro do cristianismo. A razão, ela tem lugar sim, deve ter lugar em qualquer cosmovisão. Nos lembrando daquele alerta de Nancy Pearson, né, como entender a razão, e também prestando atenção em relação a isso. Eu não posso me socorrer daquilo para explicar aquilo que é divino simplesmente pelo transcendental, né? Então, Plantinga exatamente explica isso de uma maneira muito clara para nós. Olha, se você não consegue, se você coloca uma barreira tão grande, nem mesmo aquilo que está nos credos que refletem as Escrituras, e nem mesmo as Escrituras vão ser suficientes para que você consiga entender a Deus. Ou seja, o cristianismo cairia por terra abaixo. Mas o que seria esse absurdo autorreferencial que Plantinga faz menção no fim do seu período, né? Então Plantinga fala que isso seria um absurdo autorreferencial. Essa questão de absurdo autorreferencial é muito importante dentro de qualquer estudo de lógica. Se nós vamos estudar então essa questão da razão, a questão da lógica, eu tenho que entender o que seria um absurdo autorreferencial. O absurdo autorreferencial, ele seria exatamente quando a própria afirmação envolve uma mentira ou envolve um absurdo, né? Como nós falamos a respeito daquele nosso primeiro exemplo. Não é possível se conhecer a verdade alguma. Ora, se não é possível se conhecer a verdade alguma, como que você está afirmando que não é possível se conhecer a verdade alguma? Isso é um absurdo autorreferencial. O absurdo autorreferencial, ele é cíclico. O próprio argumento, o próprio princípio carrega em si uma falsidade ou carrega em si algo ilógico. Isso que é muito tratado em absurdo referencial. Um autor que fala bastante sobre isso, né, e não estamos no campo do cristianismo, mas um autor que vai falar muito sobre isso exatamente é Hegel. Hegel ele vai trazer muito essa questão e vai abordar bastante essa questão do absurdo autorreferencial. É bem interessante entender o que ele quer dizer com isso. E além do mais, essa questão também, se nós não tomarmos cuidado com a questão da utilização da razão e de entendermos de modo correto a aplicação dos métodos, nós podemos acabar aí como, né, Bertrand Russell, né, ele foi perguntado em uma de suas obras ao exercício em que ele se perguntaria, né, então Bertrand Russell, aí famoso ateu, pergunta o seguinte: imagine aí, Russell, que você fosse posto diante de Deus e de que você viesse a ser condenado exatamente por não crer em sua existência. O que você falaria para Deus? Então Russell responde o seguinte: sem evidências suficientes, Deus. Sem evidências suficientes. Russell entenderia, na verdade, ele fundamentava o seu ateísmo em ausência de evidências que dariam base para a existência divina. Ora, a gente sabe, independente de que nós apliquemos conceitos cristãos aqui, como na verdade isso sendo um efeito noético da queda, de que na verdade a mente do homem distante de Deus está desconectado, digamos assim, de sua criação, mas na verdade a Bíblia é muito clara em Romanos 1, quando ela fala de que todos, de que Deus se faz conhecer a todos os homens, e de que exatamente por isso todos os homens são culpados diante de Deus por suprimirem em mentira, em falsidade, isso que está dentro do coração de todos os homens. A criação reflete a Deus. Não há como nós falarmos que não há evidência necessária, não há como nós sustentarmos que não existem evidências suficientes para que o homem não chegue à conclusão da existência divina. Isso nós vamos abordar um pouco melhor, um pouco mais para frente.
Um outro absurdo autorreferencial muito utilizado, principalmente para aquelas religiões teístas, para combater as religiões teístas, que Nash traz dentro de sua obra, é a seguinte: é irracional aceitar crenças teístas na ausência de evidências suficientes, como a gente viu lá o exemplo de Russell. Há evidências insuficientes para apoiar a crença em Deus e, portanto, como eu não tenho suficiência de evidências, como eu não tenho suficiência de apoio para a minha crença, seria irracional eu acreditar em Deus. Isso é um absurdo autorreferencial. Se você parar para olhar nesses 3 pontos, de que a irracionalidade de uma crença partiria da insuficiência de evidências, há uma série de falsidades dentro dessas premissas, que vão chegar a essa falsa conclusão. Primeiro, que não haveria insuficiência de evidência. Segundo, de que a insuficiência de evidência não geraria por si só a irracionalidade de uma crença. O ser humano, ele crê em inúmeras coisas em que ele não possui uma crença suficiente. Isso faz parte da natureza humana, mas quando isso é aplicado à religião, surgem todas essas discussões. Então, Ronald Nash ele fala isso do seguinte modo: enquanto os incrédulos nunca são obrigados a começar por provar que Deus não existe, ou seja, na mesma medida em que as pessoas afirmam e que os incrédulos afirmariam de que Deus não existe, ou melhor, de que nós como cristãos não temos evidências suficientes de que Deus existe, eles também não têm evidências suficientes de que Deus não existe. Há um livro muito interessante chamado Cartas a Dawkins, de David Robertson, em que Robertson vai falar exatamente isso para Dawkins. Então, Robertson ele pega ali a obra de Richard Dawkins e escreve para Dawkins, capítulo a capítulo. E ele fala: olha, Sr. Dawkins, na verdade, uma das afirmações é de que Dawkins ele não consegue de forma alguma, como ninguém de fato consegue, provar a não existência de Deus. Ninguém consegue provar a não existência de Deus. Isso é fato. Então Nash bate exatamente nisso. Enquanto os incrédulos nunca são obrigados a começar por provar que Deus não existe, os crentes estão supostamente na obrigação por provar que Deus existe. Ainda que nós não tivéssemos evidências, nós sempre somos postos na parede para mostrar evidências. Sendo que a não evidência é fartamente utilizado, digamos assim, pelos incrédulos no que diz respeito ao cristianismo ou a qualquer religião teísta, digamos assim, podemos colocar isso de um modo mais amplo, dentro desse contexto, e tudo parece normal. E Nash fala: olha, isso não é normal, né? Mas, ainda que fosse, nós seguimos aí com as nossas evidências. Mas, então, continuando, o que quer dizer esse viver com a razão? Locke, dentro da história da filosofia, ele popularizou essa questão de se viver de acordo com a razão, se for pensar no empirismo e todo esse tipo de coisa. Esse viver com a razão é muito interessante, de que muitos imputam a Locke como se ele defendesse uma razão cartesiana, sendo que Locke não defendia uma razão cartesiana, né? Então, assim, para o próprio Locke, a razão ela não tinha o conceito de ser absoluta. A partir de agora, eu vou usar bastante para esses próximos slides uma linha de raciocínio desenvolvida por Alvin Plantinga em seu livro Crença Cristã Avalizada. Na verdade, ele trata desse assunto em várias de suas obras, mas eu utilizei essa obra para os próximos slides. E Locke fala o seguinte: se pudermos encontrar aqueles padrões pelos quais uma criatura racional, colocada naquele estado em que o homem se encontra nesse mundo, pode e deve reger as suas opiniões e as ações que delas dependem, não precisaremos nos preocupar com a existência de outras coisas que escapam ao nosso conhecimento. Ou seja, o que ele entendia por razão era exatamente os padrões pelos quais uma criatura racional rege as suas opiniões. Isso seria razão, dentro do conceito do próprio Locke. Isso está na introdução, logo no início de sua obra Ensaios, né? Mas Locke, logicamente, nós sabemos que Locke, ele não acreditava em Deus. Mas Locke também era daqueles que não conseguiam defender a não existência de Deus, né? Ele fala simplesmente, assim como Bertrand Russell, ele defendia de que não existiam fundamentos racionais suficientes por trás daquela religião, por trás daquela cosmovisão do cristianismo, por exemplo. Por isso que ele não defendia. Nós vamos ver que há
Sim, bastante. Há elementos de sobra que dão razão ao cristianismo. Essa é a nossa missão aí nas próximas aulas. É importante também nós distinguirmos aqui dois conceitos importantes que exatamente são de conhecimento e de opinião. Locke faz essa distinção. Para Locke, dentro do que eu entendo por opinião, há a possibilidade de um homem assentir ou não com aquilo. Eu concordo ou não, eu aceito ou não determinada coisa. Isso seria uma opinião. Já no conhecimento, não existiria espaço para esse consentimento. Daí a importância da razão. A razão seria exatamente a guia da opinião. Então, como que ele entendia essa questão da religião revelada como o cristianismo? Parafraseando Schaeffer aqui, será que existiria espaço para as coisas grandiosas do evangelho, como por exemplo a encarnação, como por exemplo a união hipostática, como por exemplo a ressurreição, como por exemplo os milagres? Será que haveria espaço para essas coisas grandiosas do evangelho dentro dessa ótica? E vamos voltar aqui a outra citação de Locke. Ele fala o seguinte: Deus pode certamente revelar-nos verdades. Como que Locke entendia essa própria questão do cristianismo? Ele falava o seguinte: Deus pode certamente revelar-nos verdades. Não somos obrigados a aceitar como revelações, contudo, qualquer coisa contrária ao que sabemos por outros meios. Além disso, uma proposição que se pretenda revelada, se não for confirmada por evidências extraídas daquilo que é certo, não terá mais probabilidade epistêmica ou probabilidade racional. Olha só, de novo nós vemos aqui absurdos autorreferenciais. Primeiro, Locke fala o seguinte: olha, Deus, lógico, se ele existisse, ele poderia com certeza nos revelar as suas verdades. Mas, como homem racional que eu sou, eu não posso aceitar essa revelação se ela for contrária a algum outro conhecimento meu. Ou seja, por aquilo que eu conheço por outro meio. Ora, como que um homem vai ter certeza absoluta de que aquilo que ele conhece por outro meio é verdade? Você pode conhecer infinitas coisas e achar que isso que você conhece é uma verdade, sendo que de fato não é. Como, até séculos atrás, eu poderia entender que a Terra era plana. Isso era uma verdade dentro daquele período. Mas isso caracterizava aquela verdade como uma verdade de fato. Se nós formos partir aí de novo do conceito de Nietzsche de verdade, de que verdade, na verdade, seria um exército de metáforas que se tornam verdade pelo tanto de repetição, pelo tanto de que se convenciona isso na sociedade, aquilo era uma verdade para aquela época. Mas isso não é um conceito apropriado de verdade, um conceito correto de verdade. Então aqui nós vemos a primeira falha dentro dessa forma de raciocínio de Locke. E outra ainda, além disso, uma proposição que se pretenda revelada, se não for confirmada por evidências extraídas daquilo que é certo, o que ele entende por que é certo? Como contrapor uma evidência revelada a uma evidência extraída daquilo que é certo? Será que Locke está se referindo àquilo que é material? Aquilo que é provado por um método? Aquilo que é provado pelo que é científico? Se nós formos pegar o raciocínio de Locke e a sua obra Ensaios, nós vamos ver que Locke entendia por aquilo que é certo, aquilo que de fato seria guiado pela razão, ou seja, aquilo que seria lógico dentro dos princípios de lógica, dentro então daquilo que nós temos dentro de um método científico. Ora, como que eu devo pegar exatamente verdades reveladas que têm a sua razão, sim, como nós veremos, como, por exemplo, a ressurreição, e como que eu posso colocar isso e confrontar com aquilo que ele entendia certo como cientificamente comprovado? São coisas que simplesmente, em uma primeira vista, não se conversam. E nós vamos ver na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, como que isso converge, como que isso tem, sim, fundamento racional. Plantinga, então, ele segue para um modelo que ele chama de modelo Aquino-Calvino. É o modelo AC de Plantinga. E esse modelo AC de Plantinga, ele utiliza, na verdade, o trecho de Romanos 1, e eu trouxe aqui o versículo 20, para fundamentar para trazer, digamos assim, a substância desse seu modelo que defende a existência de Deus. Um dos modelos que ele traz para a defesa da existência de Deus. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas
criadas. E exatamente ele vai ver, Plantinga, ele fala como que Aquino defendia isso e como que Calvino aprimorou a defesa que Tomás de Aquino começou a trazer por meio da revelação divina. Primeiro ponto é o sensus divinitatis. Todo ser humano tem a necessidade ou tem exatamente dentro de seu coração o desejo pelo infinito. E esse desejo pelo infinito, esse desejo pelo etéreo, esse desejo pelo espiritual, não é simplesmente algo ocasionado pelo acaso no coração do homem. Não é um simples desejo que decorre de uma reação química dentro do cérebro de todo e qualquer homem. Tanto para Aquino quanto para Calvino, isso era algo generalizado, isso é algo muito comum nos homens, se não presente em todos os homens. E isso seria a primeira evidência de que existe Deus, pois Deus seria o autor exatamente desses sensus divinitatis presente em cada ser humano. E olha só que interessante, há também o elemento de basicidade, o elemento de básico. O que é isso? Eles explicam da seguinte maneira: quando o ser humano olha para algo que foi criado, ele é levado ali a crer em Deus, mas olha só, essas crenças, a crença em Deus, esse sentimento, esses sensus divinitatis, surge a partir da contemplação, mas não é fruto da contemplação. Olha que interessante. Isso não é uma conclusão da contemplação. Isso surge com a contemplação. Isso é bem importante dentro do conceito, do modelo Aquino, Calvino para Plantinga. Plantinga fala o seguinte: olha, todo ser humano ele pode ser levado a crer em Deus por meio da contemplação da natureza, mas não como conclusão, e sim como meio de conexão. Então, assim, isso é muito interessante também dentro desse conceito, desse modelo que Plantinga traz para nós. E ele traz um outro elemento ainda, que é exatamente o aval para produzir conhecimento. Esse conhecimento, o homem somente poderia produzir exatamente pelos sensus divinitatis que todo ser humano carrega, sendo ele cristão ou não. Todo ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. E a graça comum de Deus está presente na humanidade como um todo, dentro da história da humanidade por inteira. E exatamente isso seria o aval que o homem teria para produzir conhecimento. E Plantinga, ele aprofunda isso em sua obra. Sugiro uma leitura cuidadosa da leitura de Plantinga, que nós não temos tempo aqui para aprofundar mais em relação a isso, ou deixaríamos muita coisa de fora, mas vale muito a pena, recomendo muito a obra. Dando seguimento, então, aos testes que Nash propõe para o teste de uma cosmovisão, para o crivo de uma cosmovisão. O próximo, após o teste da razão, é exatamente o teste da experiência. E esse teste da experiência, Nash, ele divide em duas etapas. Ele fala que nós teríamos a experiência do mundo exterior e a experiência do mundo interior. Nós teríamos que fazer o confrontamento da nossa cosmovisão com aquilo que nós temos por mundo exterior e por mundo interior. Como que isso se relacionaria com o mundo exterior? Bom, na nossa cosmovisão, ela deve ajudar a entender aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos. Uma cosmovisão, ela deve ser coerente consigo mesma e com o mundo exterior. Isso é muito importante. Quando nós formos fazer aí a comparação de cosmovisões, nós vamos ver como que as cosmovisões explicam o mundo exterior e como que as cosmovisões explicam o mundo interior. E como que elas, se é que elas guardam coerência e se é que elas explicam de modo satisfatório a essas duas esferas, de conhecimento humano. E o que seria, por sua vez, o mundo interior? Na verdade, o mundo interior diz respeito a nós mesmos. Citando aqui C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, ele fala o seguinte: o homem está fazendo apelo a um padrão de comportamento que o outro deveria conhecer. O que ele quer dizer com isso? Só contextualizando para vocês. Lewis aqui, na verdade, ele está falando que há algo que, na verdade, é comum a todo ser humano.
Ele está falando sobre o senso comum e de que esse senso comum, de que esse senso ético, ele teria sido posto exatamente por Deus em todos os homens. Afinal de contas, se assim não fosse, ele não seria comum, né? Então, essa questão do estudo da ética é um dos pontos que nós veremos aí dentro da comparação de cosmovisões. Então, Lewis ele vai seguir e fala o seguinte, olha, imagine que, na verdade, você tenha uma discussão de um homem que entrou correndo na frente de outro e sentou no lugar de um ônibus, ou então um homem não deu lugar a uma senhora que estava ali em pé, um homem sentado não deu lugar, e outro homem vem confrontá-lo, por exemplo, ou algo do gênero, algo que é comum, digamos assim, aos homens. E aí, o que Lewis segue falando? O homem está fazendo apelo a um padrão de comportamento que o outro deveria conhecer. Quase sempre tenta provar que sua atitude não infringiu esse padrão. Ou que, se infringiu, ele tinha uma desculpa muito especial para agir assim. Quem? O outro homem confrontado. Não haveria sentido em demonstrá-lo, não haveria sentido nessa discussão, se não houvesse algum tipo de consenso sobre o que é certo e o que é errado. Então, naturalmente, independente de convenções sociais, o que muitas filosofias, muitos pressupostos filosóficos vão defender do que vem a ser moral, e aí vou usar a ética aqui como sinônimo, a grosso modo, de que na verdade seriam, por exemplo, convenções sociais, ou de que na verdade seriam padrões esperados. Na verdade, Lewis traz o seguinte, ele fala, não, na verdade isso foi posto por Deus no coração de todos os homens. Não importa, né, se você tenha sido criado em uma família com dinheiro, sem dinheiro, em uma família no norte do polo, no norte do globo, ou no sul do globo terrestre, não importa. Esses valores estariam em qualquer homem, criado em qualquer tipo de sociedade. E esses valores comuns seriam uma evidência dos sensus divinitatis, exatamente da existência de Deus no mundo interior nosso. Um outro teste colocado aí por Ronald Nash é o teste da prática. E o que seria esse teste da prática? Seria exatamente a verificação se é possível se viver consistentemente em harmonia com o que a cosmovisão professa. A gente vai ver que várias cosmovisões, que inclusive criticam, por exemplo, o niilismo, que criticam a existência de uma moral, na verdade as pessoas defendem isso do ponto de vista teórico, mas ninguém vive isso do ponto de vista na prática, por exemplo. Então isso daí já seria um grande problema em uma cosmovisão. Será que essa cosmovisão ela é autoconsistente? Será que essa cosmovisão ela permite que o seu portador viva em harmonia, em paz com ela? Então, isso é o que Nash vai chamar de teste da prática da cosmovisão, né? Então, aqui Thomas Morris, quando ele vai falar sobre a apologética de Schaeffer, Thomas Morris fala o seguinte a respeito de Schaeffer, né? Ele coloca que só as pressuposições do cristianismo histórico explica e correspondem adequadamente aos dois ambientes em que cada homem deve viver. O mundo externo, com sua forma e complexidade, e o mundo interno, das próprias características do homem. Então nós vemos aqui o teste da experiência, que o teste da prática, ele é exatamente a corroboração do teste da experiência, né? Então, dentro dessa experiência do mundo exterior e do mundo interior, somente o cristianismo histórico mesmo que explica de modo adequado os dois ambientes do mundo interior e do mundo exterior do homem, de acordo com a apologética de Francis Schaeffer. E então, partindo mais para o final já dessa aula, volto aqui àquela questão do condicionamento de Van Til, que falei para vocês no início dessa nossa conversa de hoje. Van Til, ele explica de que, na verdade, não existe neutralidade em relação a nenhuma criação de nenhum ser humano. Por exemplo, se alguém nasce num lar cristão, ele será condicionado ao cristianismo. Mas da mesma forma que se uma pessoa nasce em um lar, digamos assim, não religioso, onde muitos defendem a ausência de condicionamento, Van Til vai falar o seguinte, não, você também foi condicionado, só que você foi condicionado não ao cristianismo, você foi condicionado ao não cristianismo. Esse não cristianismo não precisaria ser expresso em forma de ódio, em forma de contestação, simplesmente pelo fato de você não ter sido criado em um lar cristão. Isso foi sim, em certo grau, em certa medida também, um condicionamento. Não existem, por exemplo, não existiria para Van Til um ensino neutro. Você pode ter um ensino confessional, e nós vamos ver mais ao final do nosso curso aí como que a cosmovisão se aplica à educação, mas eu poderia ter um ensino confessional e eu poderia ter um ensino laico, digamos assim. O ensino laico seria tão condicionante quanto o ensino confessional para Van Til, né? Ambos condicionariam a mente de seus
alunos para pressupostos filosóficos diferentes. Então, essa conversa de condicionamento gerando religião, Van Til parte isso, Van Til quebra isso e fala, olha, todos nós partimos de condicionamentos. Todo ser humano, ele é condicionado. Então, essa história de que nós não somos condicionados, de que nós não devemos condicionar a criança para que ela possa escolher o seu futuro, de que, isso é balela. O simples ato de você achar que não está condicionando já é, em si, só um ato de condicionamento. Nancy Pearcey fala o seguinte, dentro de sua obra Verdade Absoluta: não há nada neutro quanto a afirmar que o único modo de chegar à verdade é negar a existência de Deus. Muitas pessoas falam que para ser neutros eu não posso ser cristão, de que na verdade para ser neutro eu não posso afirmar a existência de Deus. Em sua essência, esta é uma afirmação religiosa, ou seja, a negativa de Deus é uma afirmação também religiosa e não neutra, da mesma forma que é afirmar a existência de Deus. Nancy Pearcey é muito feliz aqui nesse modo de explicar. Muitas vezes, e repito isso, quando nós afirmamos que Deus existe, muitas pessoas falam que nós estamos sendo religiosos ou de que nós estamos sendo condicionados. E uma pessoa, quando fala que Deus não existe, a sociedade enxerga essa afirmação como uma afirmação isenta ou não religiosa. Nancy Pearcey fala, pode parar. Essa afirmação de que Deus não existe, ela é tão religiosa quanto a afirmação de que Deus existe. E ela é tão condicionada quanto a afirmação de que Deus existe, né? Então nós vemos aí como que isso é uma mudança de paradigma em relação à cosmovisão. E para encerrar, eu deixo aqui essa frase do físico Heinz Pagels, que falou o seguinte: a razão de o universo parecer ter sido feito sob medida para a nossa existência é que ele foi feito sob medida para a nossa existência. Reflitam um pouco sobre essa frase desse físico e na nossa próxima aula nós entraremos então já propriamente no estudo de cosmovisão cristã, certo? Nossa primeira aula será sobre as narrativas de cosmovisão cristã. Veremos como que a criação, a queda e a redenção, ou a consumação, alguns colocam ainda uma outra etapa, na verdade traçam a narrativa da cosmovisão cristã. E utilizaremos também como parâmetro ali colocado por James Sire, o que James Sire coloca, o método de James Sire para estudo de cosmovisões. Todas as nossas cosmovisões serão estudadas a partir das mesmas perguntas, tá? Para que não tenha nenhum tipo de favorecimento ou falarmos que estamos condicionando. Então, usaremos, na verdade, a métrica de estudo secular de cosmovisão e responderemos todas elas a partir das mesmas perguntas seculares de cosmovisão, chegando a conclusões bastante diferenciadas. Beleza? Então, obrigado por mais essa aula, por estarem conosco em mais essa aula e nos vemos, se Deus quiser, semana que vem. Obrigado.